Todos bem-vindos ao canal da Pública Gestão Educacional para essa live, mais um ciclo de lives aqui no canal da Pública. Oi, Tom, acho que foi a internet. A Agora tecnologia é vai. assim, né, Sarita? A tecnologia, quando a gente mais precisa dela, ela deixa a gente na mão. É isso aí. Bom, sejam todos, como caiu aqui a live, deixa eu rapidamente só fazer uma introdução aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal, à nossa live semanal aqui de segunda-feira, às 15h15, no canal da Pública Gestão Educacional. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui, que é o Tom, da Fase Educação. E, Tom, se apresente aqui para a gente novamente, para a gente começar aí o nosso bate-papo. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês. É um prazer poder estar aqui dividindo tela com a Sarita mais uma vez. Nós que já fizemos uma live no final do ano passado, né, nessa loucura de pandemia, e poder receber esse convite da Pública enquanto Fase Educação, com essa parceria que nós podemos aí caminhar juntos, né? A Pública Educacional, com essa parte mais jurídica, mais de gestão, e a Fase Educação trazendo aí para vocês algo mais voltado para a parte pedagógica das secretarias de educação. Então, conte aí com a Fase Educação. Eu sou o professor Tom Ferreira, sou professor de matemática, Sarita. Que delícia. Depois que eu fiz a minha primeira formação em matemática, daí eu fui para a área de gestão, fiz algumas especializações e o meu mestrado eu fiz na área de metodologias ativas, para trabalhar com metodologias ativas com os alunos do Fundamental 1, do Fundamental 2. Então, a gente está aí nessa loucura do dia a dia da sala de aula e nessa loucura de pandemia, como que a gente pensa nesse ensino híbrido, eu vou ter que trabalhar dobrado, não vou, como que eu penso nisso na sala de aula, como que eu penso fora da sala de aula, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Ai, que bom, muito bom saber que essa é a sua especialização, Tom. Que legal, né? A gente juntar aí a legislação educacional, a parte do direito com a educação, com a parte pedagógica. Muito legal isso. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria pedir, assim, o pessoal que está aqui nos acompanhando, ó, já quase 100 pessoas nos acompanhando, como vocês se interessam por esse tema sobre legislação, metodologias ativas, ensino híbrido, que a gente vai conversar aqui hoje? Do mesmo jeito que vocês se interessam, eu gostaria que vocês compartilhassem esse conhecimento com outros profissionais que também se interessam por esse tema. Então, eu vou pedir a gentileza, antes da gente começar, para vocês compartilharem esse link aqui no aviãozinho do Instagram, com pelo menos 5 amigos, para que eles também venham aqui agora assistir essa live com a gente. Bom, então vamos lá, Tom. Começando aí o nosso tema, eu acho que quero explicar aqui para o pessoal rapidamente por que a gente escolheu esse tema. Bom, nós que trabalhamos com educação, eu particularmente, a nossa expertise é com educação básica pública. Nós temos acompanhado aí a dificuldade dos municípios, dos sistemas de ensino, desde o ano passado, em razão aí da pandemia, da Covid-19, essa paralisação total de aulas que ocorreu nas redes de ensino de todo o país, e não só na rede pública, também na rede particular. E a partir desse momento que a gente experimentou e ainda está vivenciando, porque nós tivemos aí até mesmo agora em 2021 um retrocesso, nós tivemos que adaptar a forma de prestação de serviço educacional, né? Porque o direito de aprendizagem do aluno, mesmo diante de um cenário de pandemia, de saúde pública, ele continuou existindo. Então, os sistemas de ensino tiveram que continuar a ofertar o serviço educacional, ainda que num novo formato, mas não pôde haver esse rompimento, essa ruptura. É direito do aluno à aprendizagem. Então, temas que antes não eram comuns, não eram familiarizados à educação básica, como educação à distância, que a gente só via praticamente no ensino superior. A gente tem alguns cursos de ensino superior EAD, as pós-graduações, mas na educação básica a gente não via isso. Aí a gente começou a falar de EAD na educação básica. Nós tivemos que implantar um ensino remoto, que até acho que foi construído ao longo ali dos primeiros meses de 2020 e depois foi validado pelo Conselho Nacional de Educação por meio do envio de atividades impressas para os alunos. Cada sistema de ensino, cada rede teve aí teve que se adaptar, tinha a sua estrutura, suas necessidades.
E também depois, primeiro nós tivemos esse cenário de paralisação total, suspensão total de aulas presenciais nas escolas. Mas depois, com o decorrer dos meses, nós tivemos aí a instituição dos protocolos de segurança sanitários, né? Começou-se a pensar em retornar ao ensino presencial, mas a gente nós não poderíamos, em respeito, em atendimento a esses protocolos, ao distanciamento social, a necessidade de uso de máscaras, enfim, a gente não poderia colocar todos os alunos de volta ao mesmo tempo na sala de aula. E aí a gente começou a falar muito da questão do ensino híbrido, né? Dessa questão de parte dos alunos estar nas escolas, ou parte da carga horária, ele frequentar as aulas presencialmente, e em determinados dias ou horários na semana, e em outros períodos ele continuar realizando as suas atividades em casa. Então, de maneira que houvesse aí um rodízio, um escalonamento de alunos. Mas aí também surgiram muitas dúvidas, porque, primeiro, nós não estávamos familiarizados com esse formato na educação básica. Como que a gente organiza isso, né? Então, assim, surgiram muitas dúvidas para os profissionais da educação em como organizar esse formato de oferta do ensino. Qual seria a melhor forma? Então, por isso que nós, né, conversei com o Tom, fiz esse convite, porque o Tom é justamente especialista nessa área de metodologias ativas. E melhor ainda, né, Tom? Além de você ser especialista nessa área, você conhece a realidade de vários sistemas de ensino, porque você é consultor, né? A Fase Educação, ela presta consultoria para vários sistemas de ensino nessa área pedagógica, na área de metodologias ativas. Então, por isso que surgiu esse desejo para o nosso bate-papo de hoje. Eu queria que você falasse para a gente, explicasse um pouco mais essa questão do ensino híbrido, tá? E nos trouxessem as suas experiências, que eu acho que é o mais importante, porque a gente tem muitas diferenças, muitas realidades no nosso país, tá? Então, para começar o nosso bate-papo, o que seria, então, esse ensino híbrido, de fato, no nosso país? Existe só um formato, uma forma, ou existem várias formas? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Bom, Sarita, para a gente falar de ensino híbrido, é importante a gente fazer uma retomada histórica, realmente, do porquê que a gente está falando de ensino híbrido hoje e por que muita gente está falando assim, ó. O ensino híbrido é o que vai resolver todos os problemas agora, pensando nessa questão da pandemia, da pós-pandemia. Quando eu ouço isso, Sarita, eu fico muito preocupado, porque o ensino híbrido, ele é uma alternativa, eu não tenho dúvida disso. Porém, nós temos que ter o pé no chão quando a gente fala de ensino híbrido no Brasil, né? Quando a gente pega alguns exemplos do que é o ensino híbrido em outras realidades, em outros países, em outras culturas, nós temos isso já implementado há 15, 20 anos acontecendo neste país. É uma outra cultura, é um outro momento histórico, e daí nós estamos no Brasil com uma questão que é mundial, claro, a questão da pandemia, porém, quando a gente vai falar de ensino híbrido, a primeira coisa que eu queria retomar aqui é a questão mesmo de o que nós podemos, o que nós fizemos nesse período de pandemia, 2020 e 2021. Então, algumas pessoas falam assim, nós fizemos ensino remoto. Não, nós fizemos o EAD. Aí algumas pessoas, não, nós fizemos o ensino remoto emergencial. Não, nós já estamos fazendo o ensino híbrido. Peraí, vamos lá. Desmistificar todas essas linguagens, porque para a gente chegar de fato em falar sobre ensino híbrido. Então, tem uma diferença muito grande entre ensino remoto, EAD e ensino remoto emergencial. O que nós fizemos neste momento no Brasil, 2020 e 2021? Acredito não, baseado em fatos, em uma pesquisa que depois eu vou comentar sobre essa pesquisa para vocês. 95% das redes municipais, elas fizeram o ensino remoto emergencial, que é diferente do ensino remoto e que é diferente do EAD. O que é o ensino remoto? Ensino remoto é a aplicação de aulas totalmente online e síncrona, ou seja, o professor, ou no espaço escolar, ou na casa dele, ele dá aula ao vivo para os alunos, ou seja, todos os alunos têm que ter equipamento, todos os alunos têm que ter internet, e eles conseguem assistir em tempo real
a aula desse professor. Isso é ensino remoto, ou seja, aulas síncronas, em tempo real. Essa não é a realidade brasileira. Nós sabemos que não são Sim. todos os alunos, não são todos os professores que têm acesso à tecnologia e também à questão da internet. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, isso é o ensino remoto. Qual que é a diferença do ensino remoto para o EAD? O EAD, né, o ensino à distância, que é uma modalidade de ensino, ele é... as aulas acontecem não de maneira síncrona. As aulas vão acontecer de maneira assíncrona. Ou seja, no EAD, o aluno que vai ter aula no EAD, ele pode assistir às videoaulas no horário que ele puder. À noite, à tarde, de manhã, enfim, o horário que ele puder. Ou seja, as aulas são gravadas. Normalmente, quem faz EAD não tem o contato direto com o professor, ele tem contato com um tutor, né? E no EAD ele não tem aquele compromisso de estar logado naquele momento que está sendo a aula. Essa é a grande diferença do EAD para a questão do ensino remoto. Mas o que aconteceu no Muito Brasil bom. neste momento, Sarita? Neste momento... Só para pontuar aí, não sei se eu estou falando bobeira, a EAD, pelo que a gente vê, até mesmo pelo ensino superior, ela tem toda uma metodologia de ensino. Existe um ambiente, os professores, o formato, tem uma metodologia de ensino diferenciada, né? Exato. O EAD, e uma estrutura também para isso. O EAD, Sarita, ele tem eles chamam de AVA, né? Ambiente Virtual de Aprendizagem. Isso. Então, nós temos um ambiente tecnológico, um ambiente onde esses alunos eles vão ter acesso, uma plataforma e tudo mais, e ali ele vai ter fórum de discussão, ele vai ter videoaula, ele vai ter tudo. Ele não tem o contato direto com o professor. Isso é o EAD. Quando a gente fala do ensino remoto emergencial, o que aconteceu nesse momento? Professores imprimindo atividade, mandando para casa dos alunos, secretarias de educação dando orientação pelo WhatsApp. Essa foi a grande realidade brasileira. Orientação por WhatsApp, impressão de atividades. Em alguns lugares conseguiram fazer algumas aulas ao vivo, em alguns lugares não aconteceram aulas ao vivo. Então, o que é o ensino remoto emergencial? Uma mescla do ensino remoto com o EAD. E aí nós tivemos esse ensino remoto emergencial acontecendo neste momento de pandemia e que eu seguramente, Sarita, falo aqui com você e com todos que estão aqui conosco, mais de 150 pessoas aí já nos acompanhando na live, que o ensino híbrido, eu costumo dizer que nós vamos ensaiar o ensino híbrido, né? Hoje nós não conseguimos, Sarita, de maneira alguma falar em implementar o ensino híbrido numa realidade brasileira que nós encontramos hoje, né? O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é essa mescla, como o próprio nome já diz, ele vem da tradução blended learning, ensino misturado, né? Que mistura o ensino remoto, ou seja, o que eu posso fazer não de maneira presencial e também o que eu posso fazer de maneira presencial. Ou seja, é um blend, como o próprio nome já diz. É uma mistura do online com o offline. E o que nos deixa muito ansiosos, né, com tudo isso, nós professores, ok, de que maneira nós vamos pensar nesse ensino híbrido se eu não tenho toda a estrutura, se eu não tenho todos tendo acesso a essa tecnologia, se eu não tenho todos tendo acesso... Sarita, para você ter uma ideia, nós tivemos no Brasil 5,5 milhões de alunos que não tiveram acesso a atividade nenhuma, nem de maneira online, nem de maneira impressa. Isso representa 2,4%. Quando a gente fala em porcentagem, parece pouco, né? 2,4% dos alunos não tiveram acesso. 2,4% representa 5,5 milhões de crianças que não tiveram acesso. Então, uma coisa que já começa a nos preocupar. A questão, a base ela traz e fala da equidade, a base ela traz e fala da igualdade. A gente tem que tomar muito cuidado porque esse momento de pandemia ela está conseguindo mostrar um pouco mais de diferenças. E a nossa região, né, por acaso, a nossa região América Latina, ela foi a região aí do mundo todo que mais essa disparidade ela foi colocada à tona quando veio a pandemia, né? Então, quando nós vamos falar de ensino híbrido, Sarita, para definir o ensino híbrido, a gente tem que tomar muito cuidado, pôr o pé no chão e falar o seguinte: o que eu tenho
e de onde eu posso partir para, de fato, ensaiar essa metodologia que é sim uma Aham, saída, mas não é uma realidade de todo mundo. Então, ensino híbrido é aham. um blend, é uma mistura do online com o offline. Eu tenho as práticas Offline. presenciais. O que é o offline? As práticas presenciais. Aula com as crianças no presencial. Agora, quando eu falo Uhum, de aula online, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque como eu vou oportunizar esse online? Como que eu vou colocar esse online à disposição dos alunos e até mesmo com relação aos professores, né? Como que esses uhum, professores vão ter acesso a tudo isso? Então, assim, quando a gente fala de ensino híbrido, ele tem, Sarita, na verdade, várias modalidades. Tem rotação por uhum. estações, tem rotação Certo. individual, tem sala de aula invertida, eu tenho o modelo flex, eu tenho o à la carte, eu tenho o virtual enriquecido, eu tenho vários modelos. Só que tem alguns modelos, Sarita, Uhum, que são totalmente utópicos, são fora da nossa realidade, não é realidade totalmente. brasileira. A gente vai falar aqui de alguns modelos que sejam reais para o Brasil, ok? Tá. Eu ia te perguntar isso, né? Dentre esses modelos, dentre esses formatos que a gente vê aí de ensino híbrido, qual seria então o formato, o modelo mais adequado para a gente implantar agora na nossa realidade, considerando e eu e você sabemos da diferença das realidades dos sistemas de ensino do nosso país, o que seria mais viável, mais adaptável para o nosso momento, já que nós temos que ofertar essa modalidade, né, Tom? Porque vai acontecer isso. Aqui no estado de São Paulo, já a rede estadual já retornou novamente. A gente já está vendo alguns municípios se mobilizando para agora, para o início de maio, começar de novo esse movimento de retorno presencial. Então, parte dos alunos vão fazer um rodízio e tal. O que seria viável na nossa realidade, aí, de acordo com a sua experiência? Primeiro, Sarita, assim, saber que tecnologia, ela não é o princípio do ensino híbrido. A tecnologia digital, ela não é o princípio ali do ensino híbrido como um todo, né? Porque a tecnologia, na Aham, verdade, ela é e tem que ser uma ferramenta para nós. Então, assim, eu não uhum, posso reduzir a questão do ensino híbrido simplesmente falando de computador, celular ou internet, né? O ensino híbrido não é só isso. Mas, minimamente, eu tenho que ter isso. Ele não é só isso, mas minimamente eu tenho que ter isso. Porém, uma uhum. máxima que eu tenho, Sarita, é o seguinte: tecnologia sem metodologia não resolve, nunca resolveu e não vai resolver o problema da educação. Então, se eu minimizar a questão de, Certo. eu vou fazer o ensino híbrido e pensar só em tecnologia por si só. Tecnologia a gente sabe que não tem muito acesso. Eu tenho realidades de pais que tem 4, talvez 3 filhos numa rede municipal, Sarita, e ele tem um Uhum. equipamento tecnológico. Como que a gente vai Sim. oportunizar ensino híbrido com um equipamento tecnológico para um pai que tem 3, 4 Uhum. filhos, né? Então, assim, é Sim. com esse pé no chão que a gente vai falar sobre o ensino híbrido a partir desta realidade. Como pensar nesse ensaio do ensino híbrido? Eu vou falar algumas modalidades aqui, só para situar essas modalidades para vocês verem que tem modalidades que Certo. são utópicas demais. Nós temos dois modelos de ensino híbrido. Nós temos o ensino híbrido que é sustentado, que são esses modelos que a gente consegue ali, alguns deles, levar para a nossa realidade. E nós temos alguns, Sarita, que são Certo. chamados de modelos disruptivos. Então, nós temos dois modelos, os disruptivos e os modelos que são sustentados. Qual é a diferença desses dois, né? Os modelos disruptivos e os modelos sustentados. Os disruptivos, eles dependem 99,9% de situações online. Ou seja, nesses modelos disruptivos, eu tenho que garantir que todos os alunos, que todos os professores, que todo mundo tem acesso à tecnologia, que nós, professores, e isso é uma questão que a gente vai levantar a bandeira sempre, nós, professores, já teremos todas as formações necessárias para oferecer esse ensino híbrido, porque, Sarita, para a gente falar de Certo. ensino híbrido no Brasil, uma política pública que precisa acontecer é exatamente a política pública de formação continuada para nós, professores.
Não adianta eu falar que eu vou comprar um monte de equipamento, colocar a internet para todo mundo, e se todo mundo tiver equipamento e internet sem formação. Essa política de formação continuada para nós, professores, é o primeiro passo para falar de implementação de ensino híbrido. Enquanto nós não Certo. tivermos uma política pública, território, uma política pública de Estado, de fato, para que isso seja uma lei, para nós, professores, termos essas formações, nós não vamos conseguir implantar ensino híbrido em lugar nenhum do Brasil. Então, a primeira coisa, Uhum. política pública de formação contínua dos professores, para nós, professores. Aí sim a gente vai falar de ensino híbrido, e daí eu quero falar de algumas modalidades, para vocês verem as modalidades que são disruptivas, que são totalmente fora da nossa realidade, e depois falar de algumas modalidades que Sim, são possíveis. As disruptivas, certo. Sarita, ensino, quando a gente fala do ensino flex, é uma modalidade de ensino híbrido. Modelo flex. Você vai Certo. falar, mas que modelo flex é esse? Funciona da seguinte forma. Ele é totalmente, ou seja, a criança não vai para a escola, a criança fica em casa, ela recebe todo o material em casa e detalhe, cada criança tem um itinerário formativo. Cada criança tem um itinerário formativo. Aí você fala assim, ô Tom, mas se cada criança tem que ter um itinerário formativo, o professor ele vai ter que fazer um itinerário formativo para cada um dos alunos dele. Ou seja, se um professor tem 30 alunos, ele tem que pensar talvez em 30 itinerários formativos. Ou talvez não, talvez em Nossa. 10. Se ele consegue agrupar o número de Aham. crianças, talvez em 10, 15. Mas, Sarita, vamos combinar que isso é desumano pensando em Sim. professor que tenha que personalizar o ensino. Então, é uma modalidade do ensino híbrido que vai depender muito de alguns softwares, de algumas tecnologias que ainda nós não temos à nossa disposição para nós Uhum. personalizarmos esse ensino. Então, modelo flex, totalmente online, o professor ele fica à disposição dos alunos para tirar dúvidas desses alunos em algumas datas específicas nas escolas. Essa não é a realidade brasileira. Então, não adianta eu Não. falar de modelo flex para o Brasil. É um modelo que acontece, Uhum. sabe aonde? Na Finlândia. Mas a Finlândia ela já implementou isso há quanto tempo? Há 2 décadas, há 3 décadas atrás. Qual é o número de Uhum. alunos que nós temos por média de sala de aula na Finlândia? Qual é o número de alunos que nós temos por média de sala de aula no Brasil? Não adianta eu dar exemplos de outros países que deram certo as implantações de ensino híbrido se nós não pensarmos na nossa realidade. Então, eu não vou falar Sim. de modelo flex para uma realidade brasileira. Um outro modelo, O, Sarita, pode o falar. Tom, só para pontuar aí, porque sempre que eu leio sobre o ensino híbrido, a gente ouve muito essa questão da personalização do ensino. Ah, o ensino híbrido, no modelo correto, adequado, ele tem que ter a personalização do ensino para o aluno. Então, é justamente essa dificuldade que a gente encontra, né, no caso, como você falou. E tem que tomar muito cuidado para não confundir personalização com individualização. Nós não vamos Certo, fazer 30 modelos de aulas para cada um dos 30 alunos, a não ser que eu tenha os meus 30 alunos com níveis de habilidades cognitivas diferentes. Eu acho isso muito difícil. A gente consegue fazer alguns certo, agrupamentos. Quando eu falo personalização, eu estou falando de equidade. É eu poder oportunizar certo, aquilo que eu preciso para aquele aluno que está precisando. Aquele aluno que está precisando de coisas medianas, eu vou chegar próximo daquilo que ele esteja precisando naquele momento, então eu vou personalizar o ensino. A principal função do ensino híbrido é essa. Porém, como eu disse, nós ainda precisamos de algumas tecnologias que ainda não temos à disposição para uhum, fazer essa personalização. Então, quando a gente vai falar de alguns modelos do ensino híbrido, eu tenho que pensar nos modelos que sejam reais. Eu dei o exemplo do Flex aqui para certo, vocês. Cada um tem que ter um itinerário uhum, formativo, o professor disponibiliza isso de maneira online e o professor ele tira dúvidas desses alunos. Isso não é realidade brasileira. Outro modelo, uhum, Sarita, à la carte. Modelo à la carte. Como o próprio nome já diz, modelo à la carte, como está no cardápio. Né? Como está no cardápio. Como que é esse modelo do ensino híbrido? As disciplinas ou componentes curriculares, como a base traz hoje, de todos os componentes uhum, curriculares, um componente curricular tem que ser totalmente online. Ou seja, como que a gente hum, pensa em eleger um componente curricular que seja totalmente online e com esse componente
curricular, a gente fazer um trabalho ali de como ele é totalmente online, o aluno ele vai ter que conversar de maneira online, síncrono, porque isso tudo é síncrono. Esses modelos disruptivos são todos modelos síncronos, tem que ser no momento, just in time, no momento que a aula está acontecendo, o certo. professor dando aula, todo mundo assistindo. Então, assim, já começa por aí, tem que ser síncrono. Isso não tem como ser. A gente sabe, Já Sarita, afasta aí a nossa você está realidade. aí em A Exato, você está Mantina. em Adamantina, eu estou aqui em Pindamonhangaba. Nós, nós estamos em duas cidades completamente distantes, porém nós estamos Sim, conversando aqui. Ok, a tecnologia está nos ajudando nisso. Mas eu sei que tem lugares aí em Adamantina que a internet deve ser bem ruim. Assim como aqui em Pindamonhangaba tem lugares que a internet não funciona. Então, primeiro a gente tem sim, que pensar em políticas públicas de oferecer tudo isso para os nossos alunos, para depois falar desses outros modelos. E tem um último modelo disruptivo que certo, eu quero falar, que é o virtual enriquecido. O que é o virtual enriquecido? certo. Virtual enriquecido é aquele modelo que o professor ele é um mentor do aluno. Ou seja, o aluno não vai para a escola também, totalmente online, ele não vai para a escola, e esse professor ele faz uma mentoria personalizada com esse aluno. Ou seja, ele marca determinados horários para ficar online com esse aluno e conversar ali de maneira personalizada com esses alunos. Também não é a nossa realidade. Ó, esses três Não. modelos que eu falei aqui para vocês são três modelos que acontecem em outros países e que hoje não é possível no Brasil. Não temos estrutura mínima para que isso aconteça no Brasil. Então, eu só quis trazer essa clareza de vários modelos de ensino híbrido que acontece pelo mundo todo. Por quê? Quando chega lá Aham. fora, o pessoal fala, mas aqui está dando certo o ensino híbrido, em tal país está dando certo. Por quê? Porque isso já foi implementado há mais de 2, 3 décadas, né? O ensino híbrido começou lá na década de 60, lá nos Estados Unidos, quando eles fizeram lá o EAC, ensino assistido por computador, lá na década de 60, década de 70. Isso aconteceu lá atrás, né? Hoje, o Aham. Brasil ele está percebendo o ensino híbrido como uma potencialidade, mas ainda tem que dar 2 passos para trás e ver toda essa dimensão que vai tomar a partir de uma infraestrutura necessária, Sarita. Eu ouço direto o Uhum. pessoal falando assim, o ensino híbrido é a cereja do bolo pra gente, tudo vai acontecer. Só que não adianta eu ter a cereja do bolo se eu não arrumei o bolo ainda. Não adianta eu pensar na cereja se eu Sim, tenho problema no bolo, né? Então vamos pensar primeiro no bolo para depois a gente pensar na cereja. Então, eu preciso de sim. políticas públicas educacionais para colocar em prática esse tão sonhado ensino híbrido. Senão nós só vamos fingir que vamos implantar ensino híbrido no Brasil. Agora, o que Certo. é possível fazer no Brasil? Esses modelos que eu estou É, dizendo são modelos disruptivos. Quais são os disruptivos. modelos sustentados? Ô, Tom, qual que é a diferença do disruptivo para o sustentável? A palavra disruptivo vem de inovação, só que no sentido do ensino híbrido, são modelos que dependem totalmente de questões online. Não é a nossa realidade. O Certo. que é o sustentado, Sarita? Modelos sustentados Sustentado. são aqueles modelos que dependem, e aí sim a gente pode ter essa possibilidade, que dependem do espaço físico escola. O ensino híbrido sustentado é aquele que depende do espaço físico como escola. A escola vai sustentar o ensino híbrido. Por isso, os Hum, modelos sustentados. Quais são eles? Primeiro, rotação por estações, né? O que é rotação por certo. estações? Nesse momento que possivelmente os alunos vão retornar para a sala de aula, se os alunos vão retornar para a sala de aula, não são todos que vão retornar, alguns vão retornar. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: como que a gente divide esses grupos? Isso eu vou dar de dica no final. Isso aqui Sim, vai ser algumas dicas que eu vou. Como que eu divido esses grupos, né? Eu tenho que pensar em habilidade sim. cognitiva, eu tenho que pensar. O que eu tenho que pensar para dividir esses grupos quando os alunos voltarem de maneira presencial? Mas o que eu quero dizer? Certo. Primeiro, rotação por estações. Vamos supor que eu já tenha dividido os grupos e tem um grupo de alunos comigo lá na escola. O que é rotação por estações? Eu tenho algumas estações na sala de aula, e quem é de educação infantil que está aqui com a gente vai lembrar muito bem disso, porque na educação infantil eles já fazem cantinhos da aprendizagem, ateliês de frenê. Quando eu falar esses nomes, quem é da educação infantil e está aqui vai falar, nossa, eu faço isso na sala de aula. Vamos ver o que é esse rotação por estações. Rotação por estações, eu tenho algumas estações ou alguns cantos na sala de aula, e em cada canto, Certo. Sarita, eu vou disponibilizar materiais diferentes. Por exemplo,
Na primeira estação, eu vou colocar TNT e vou colocar EVA. Vou deixar nessa primeira estação. Na segunda estação, eu vou colocar massinha. Se eu não tiver massinha, eu coloco barro mesmo, para as crianças modelar. Na terceira estação, eu coloco um celular, ou coloco uma máquina digital, ou coloco um notebook. Olha o que eu estou colocando algum elemento tecnológico. Algum elemento tecnológico. Ou seja, se eu colocar uma estação que eu tenha essa estação formada por uma tecnologia, eu consigo oportunizar já um espaço online para o aluno, mas dentro da sala de aula, dentro da escola. Opa, eu estou misturando o online com o offline. O conceito de ensino híbrido está aí. Porém, eu estou usando a escola como sustentação para oferecer esse ensino híbrido. Eu faço isso dentro da sala de aula. E aí eu vou fazer o seguinte, o exemplo da educação infantil. Já que eu estou falando da educação infantil, vou dar um exemplo da educação infantil. Acabei de contar a história do Chapeuzinho Vermelho para as crianças. Fiz a contatória. Aí tem uma criança tem a criança que está na estação do TNT e do EVA. Tem a criança que está na estação da massinha. E tem a criança que está na estação do celular. Acabei de contar a história do Chapeuzinho Vermelho. E aí, o que as crianças vão fazer agora? A partir da minha contação de histórias, elas vão vivenciar aquilo que está à disposição naquela estação onde ela está. Quem está com massinha vai ter que modelar a história do Chapeuzinho Vermelho para depois contar para nós. Quem está ali com TNT, com EVA, vai ter que fazer fantasias com TNT, pedaço de pano, enfim, para atuar com a história do Chapeuzinho Vermelho. E quem está com o celular, ou com a máquina digital, ou com o notebook, ele vai fazer ali, o professor já pode deixar disponibilizado um jogo ou uma atividade de pesquisa, enfim, para o aluno ali vivenciar alguma coisa da história do Chapeuzinho Vermelho, mas utilizando a tecnologia. E depois, o que eu vou fazer depois de um determinado tempo? Por que chama rotação por estações? Depois de um determinado momento, eu vou trocar esses alunos de estação. Né? Então, o aluno que está na estação 1 vai para a estação 2, o aluno que está na estação 2 vai para a estação 3 e assim sucessivamente. Aí você pode falar assim, Tom, mas como que a gente vai pensar esse momento de pandemia? Né? Como é que o aluno vai ter ali vai ter que rotacionar essas estações, vai mexer em material que a outra criança mexeu, e a questão dos protocolos. Ao invés de você rotacionar os alunos, você deixa os alunos fixos, você não rotaciona. Nesse momento, a gente vai fazer uma adaptação. Você deixa os alunos fixos e você disponibiliza os materiais, os kits de materiais individualizados, para não ter que ficar rotacionando aluno, para ele não ficar manuseando os mesmos materiais, e você pode fazer isso. Você, a partir de uma contação de história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, você faz com que o aluno vivencie 4 vezes. Por quê? Primeiro ele te ouviu contando a história. Depois ele vai fazer na primeira estação, depois na segunda, depois na terceira. Ele vivencia isso 4 vezes. Você oportunizou isso para o aluno mais de uma vez e utilizando o conceito do ensino híbrido. Eu estou trabalhando... Tom, pode falar. Dentro desse formato que você colocou, e os alunos que estão em casa? Estou fazendo pergunta de advogada, viu, gente? Eu não sou professora. Se nós pensando que há uma parte de alunos que estarão em casa, porque nesse dia não é o dia deles estarem presencialmente, alguns alunos presenciais na escola. É possível fazer essa dinâmica no mesmo dia? Ou não necessariamente? Isso a gente vai falar quando eu estiver conversando com você, Sarita, e aí é que vem as dicas, né? Aí eu quero dar as dicas de como que esse professor, dentro da sala de aula, vivenciando com os alunos, como que ele pensa naqueles alunos que não estão na sala de aula e estão em casa. Porque esse professor deve estar pensando assim, nossa, eu acabei de dar uma aula para um grupo de alunos. Aí aquele grupo que não está presente vai vir para a escola amanhã. Eu vou ter que dar a mesma aula? Né? Como que eu vou fazer isso? Mas aqui eu só tô deixando, cheio de interrogação, deixando todo mundo curioso. Tá bom, você vai chegar lá. Exatamente. Por enquanto eu só tô explicando as modalidades que existem. E você mesmo já ficou curiosa para saber, né? Eu já tô curiosa. Mas a ideia é essa, né? E aí, Sarita, depois essa é a modalidade de rotação por estações. Outra modalidade que a gente pode oferecer é se a escola tiver disponível. Chama laboratório rotacional. Laboratório rotacional. Como que a gente pensa no laboratório rotacional? Laboratório rotacional, primeira coisa, a escola tem que ter à disposição equipamentos tecnológicos. Se a escola não tiver à disposição equipamentos tecnológicos, normalmente eles falam assim, na definição fala que a gente tenha que ter
um laboratório de informática. Mais precisamente, É, eu preciso ter um laboratório de é o mais informática. comum que a gente vê, né? É o mais comum. Mas o que está acontecendo muito hoje, Sarita? As escolas não têm espaço físico para montar um laboratório de informática. A gente sabe ali que Uhum. até a biblioteca está virando sala de aula hoje, tem muita criança na É. escola. Então, assim, essa é a nossa realidade. Tem muitas escolas e secretarias que estão fazendo o seguinte: de montar um laboratório de informática, o espaço laboratório de informática, as secretarias estão adquirindo Certo. carrinhos, que esses carrinhos, eles Certo. alimentam os equipamentos e dentro desse carrinho eles colocam lá 30 notebooks, 30 tablets educacionais, ou 30 Uhum. Chromebooks, 30 iPads, enfim, independente aí da marca, né, do equipamento. Eles colocam isso como Uhum. um objeto itinerante na escola, ou seja, um carrinho que entra na Ah, sala do professor do primeiro ano A, que entra na sala do olha que professor do primeiro ano interessante. B, que entra na sala do professor do segundo ano A. Ou seja, ao invés do aluno ir até o laboratório vai até o Uhum. aluno na sala de aula. Vem. Uhum. Exatamente. Então Nossa, muito, muito legal. a ideia de você ter os equipamentos na escola é o seguinte: professor, eu vou dar o exemplo da minha área, tá? Eu vou dar aula sobre sólidos Certo. geométricos. Vou dar aula sobre sólidos geométricos. Ao invés de eu chegar na sala de aula e começar a explicar o que são os sólidos geométricos, para que serve, quais são os modelos, o que eu faço? Eu vou com os Uhum. alunos para o laboratório de informática, né, se tiver o laboratório, ou eu trago os equipamentos para a sala de aula. Eu já pré-defino alguns sites que os alunos tenham que fazer pesquisas. E eu peço para os alunos, por exemplo, se eu for dar aula sobre os sólidos geométricos, eu peço para os alunos Aham. pesquisarem ali quais são as definições que eles têm ali sobre sólidos geométricos e peço para eles irem anotando. Peço para os Uhum. alunos pesquisarem desenhos de sólidos geométricos. Peço para os alunos buscar os formatos, quais são as nomenclaturas, e o aluno vai anotando. Ou seja, eu oportunizei o ensino online para esse aluno. Ele está fazendo pesquisa, ele está utilizando equipamento tecnológico, só que, de novo, lembrando a Certo. palavra, ensino híbrido sustentado. Eu estou utilizando a escola como suporte para oferecer isso. Então, depois que ele Joia. fez toda a pesquisa utilizando o computador, ou o Uhum. iPad, enfim, o que eu faço? Retiro os equipamentos e vou sistematizar de maneira presencial, de maneira expositiva, e aí tentando dividir em grupos, como eu vou falar depois de algumas dicas, aí eu vou sistematizar isso com os alunos, de maneira que aquilo que ele pesquisou, tendo ali alguns conhecimentos prévios, agora eu vou sistematizar com esses alunos, trazendo a definição, quais são os sólidos geométricos que existem, ou seja, você misturou o online com o offline Line. de novo. Então, já falei de duas Joia. modalidades: rotação por estações e já falei do laboratório rotacional, né? Laboratório. Tem uma Joia. outra modalidade que aí essa que vai trazer aí um pouquinho desse aluno que fica em casa e tudo mais. Flip the classroom, sala de aula invertida, né? O Invertida. que é a sala de aula invertida? A sala de aula invertida, Sarita, a gente ensaiou um pouco disso nesse momento do ensino remoto emergencial, né? A gente tentou Certo. ensaiar um pouquinho da sala de aula invertida nesse momento. O que é a sala de aula invertida? Eu vou começar explicando, dando um exemplo, que a gente já faz sala de aula invertida sem perceber. Quer ver? Ó? Sarita, quando você, Sarita, tá com uma dor no cotovelo ou no joelho, enfim, quando você tá com uma dor aí. Sejam todos bem-vindos à segunda parte aqui da nossa live, hoje com um convidado super especial, que é o Tom da Fase Educação. O nosso tema de hoje da live é ensino híbrido, realidade ou expectativa. Esperar aqui o Tom entrar. Tom, vamos lá para a nossa segunda parte. O Tom já fez uma introdução aí para formatos de ensino híbrido. Oi, Tom, caímos. Eu já até coloquei lá, pessoal, eu salvei, tá? Pelo menos eu tentei aqui salvar, coloquei lá parte 1. E já compartilhei pra gente não perder, tá? E tô falando aqui pro pessoal que você já fez uma introdução aí pra gente, deixa o pessoal entrar, o pessoal que estava aqui acompanhando a gente, falando desses modelos, né, Tom? Modelo disruptivo e o modelo sustentado. E agora você ia entrar, então, numa parte que eu acho que é bem interessante pra gente, que é a sala de aula invertida, que acho que é o formato que mais aí
se adequa, se adapta à nossa realidade, assim, que o pessoal, pelo menos dos sistemas de ensino, tentaram implantar ou estão adaptando para implantar. É isso, Tom? Na verdade, Sarita, assim, o que que acontece? Esse modelo de sala de aula invertida, o que eu já falei, né? Eu falei da Uhum, rotação por estações e eu falei também certo. do laboratório rotacional. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sala Isso de aula invertida. no modelo sustentado, é isso, né? Isso. Esses modelos que eu Tá, estou falando, exatamente isso que você falou, são modelos isso. sustentados. A gente já definiu aqui os modelos disruptivos, que são fora da nossa realidade, não é hora de falar disso. Uhum, E daí nós estamos falando aí, trazendo um pouquinho sobre esses modelos sustentados, né? Com certo. relação aos modelos sustentados e a sala de aula invertida, né? Flipped classroom, sala de aula invertida. Ah, Tom, por que você está Aham, falando em inglês, né? Permitia de ficar falando em inglês? Não. Gente, até para a gente pensar em buscar referências sobre esses modelos, é muito difícil a aham, gente achar referência no Brasil, né? Então, a gente consegue achar muito referencial teórico em relação certo. à sala de aula invertida, em relação ao ensino híbrido, quando a gente procura em inglês, né? Em inglês a gente acha muito mais Tá, referencial sobre o ensino híbrido. Tanto é certo, que, por isso que isso já é realidade em outros países e aqui a gente está ensaiando aí essa realidade. Bom, certo. sala de aula invertida. Eu ia começar a dar o exemplo para definir sala de aula invertida. Sarita, quando você está com dor no joelho, o exemplo que eu dei, né? Sarita está com dor Certo. no joelho. Ela precisa marcar. A Sarita vai marcar uma consulta médica para saber por que você está com essa dor no joelho, não é isso, Sarita? Isso. Mas antes de você ir ao médico, o que você faz antes de ir ao médico? Você está com uma dor no joelho. Primeira coisa que você faz, você vai em outro médico, chamado Google. www.drgoogle.com.br. Aí você vai lá, drgoogle.com.br, aí você procura lá, dor no joelho. O que pode ser? Você vai procurar todas as causas de dor no joelho. Aí você procura, por quê, aonde, como, e aí, até aí você já marcou a consulta médica. Aí você vai para a sua consulta médica. Você chega no consultório médico e você não vai saber a causa da dor do seu joelho. Claro que você vai saber a causa. Mas, quando o médico fala para você assim, Sarita, eu analisei aqui, claro, ele vai pedir alguns exames e tudo, mas eu analisei aqui, Uhum. eu acho que a dor no seu joelho pode ser isso, isso, isso. Aí você fala para ele, mas doutor, eu li isso, isso, isso. Será que a dor no joelho não pode ser isso? Mas doutor, eu li que a dor no joelho pode ser isso, isso, isso também, causado por isso, isso, isso. Você vai discutir com o médico, né? Discutir no sentido literal da palavra, sobre essa dor no Aham. joelho, né? Então, sala de aula invertida é quando você vai para a sala de aula, você foi para o consultório médico, já com conhecimento prévio adquirido, e você vai discutir com o médico, você vai discutir com o professor sobre aquilo que você aprendeu na sua casa. Ou seja, qual é a Uhum. diferença, então? A Solange colocou aí, bem eu. Bem eu faço isso. Sala de aula invertida é quando você, então, você tem o conhecimento prévio em casa e você vai para o consultório médico, você vai para a escola para você Certo. discutir com o professor aquilo lá. Então, como que Uhum. funciona a sala de aula invertida? Eu tenho que disponibilizar para os alunos materiais para que ele, em casa, ele tenha todo o acesso a esses materiais online, aos materiais impressos, tudo que a gente possa disponibilizar para esses alunos. E a partir daí, esses alunos vêm para as escolas em dias que já são propícios para aquilo. Então, por exemplo, um grupo de aluno vai na segunda, na quarta e na sexta. Um outro grupo de Certo. aluno vai na terça e na quinta. Depois, na outra semana, a gente inverte. O aluno que foi segunda, quarta e sexta vai terça e quinta. Aí eu já estou entrando nas dicas que eu vou dar aí para a formação dos grupos, tá? Mas a sala Legal. de aula invertida, ela funciona assim. O aluno ele tem conhecimento prévio em casa e ele vai para a escola para tirar dúvidas com o professor, né? A ideia é essa, do ensino híbrido, Uhum. pensando em sala de aula invertida. Então, sempre a escola, repare que nesses modelos, Sarita, a escola ela sempre serve de suporte para os alunos. Eu Para os não alunos. deixo com que 90% do tempo seja de preocupação do ensino online, diferente dos Uhum. modelos disruptivos. Os modelos disruptivos, ele deixa à disposição 90% dos alunos online. Aqui não. Uhum. Esses modelos que eu estou mostrando, eles usam a parte online
como um complemento para esse aluno. Então, eu misturo, mas eu também utilizo a escola como uma sustentação para oferecer esse online. Então, todas as modalidades que eu mostrei aqui, que eu citei aqui para vocês, são modelos que dependem aí da escola, como a gente fala aí, como uma sustentação, né? Por isso que chama o modelo sustentados, para que isso seja oferecido. Então, aqui, eu trouxe aqui algumas ideias, são, né, as modalidades e tudo mais. A gente fica feliz de ver alguns professores comentando aqui, né, Sarita, que eles estão vendo algumas definições simples, claras, objetivas, mas a ideia nossa é essa aqui, né, Sarita? É isso mesmo, Tom. Tom, eu fico aqui pensando que nesse modelo da sala de aula invertida, né? Porque o que nós, eu e a nossa equipe no escritório, a gente presencia aí na realidade dos municípios é justamente isso. Essa dificuldade em organizar esses horários. Por quê? Porque a gente precisa oportunizar aos alunos esse retorno presencial, né? A gente não tem mais assim, pelo menos de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, falando aqui um pouquinho da parte normativa, até para dar uma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente. Quando a gente fala de continuar ofertando o serviço educacional, e a gente tem que tomar cuidado em isso estar regulamentado, isso estar expresso e claro, não só para a equipe escolar, para os professores, gestores, coordenadores pedagógicos, para dar um norte, um caminho de como agir, mas também para as famílias. As famílias precisam entender como vai funcionar. Isso traz segurança tanto para a equipe, como traz tranquilidade para os pais dos alunos. Então, é muito importante que tenha essa clareza. Uma coisa que eu vi muito, que a gente viu muito no ano passado, no começo da pandemia, foi uma certa desorganização. Cada escola fazendo de um jeito, fazendo de uma forma, justamente por essa falta. A gente não tinha essa expertise, todos estamos aprendendo, isso foi normal. Mas passado ali aquele momento inicial, os sistemas de ensino, eles tiveram que ir implantando uma forma de trabalho, de planejamento, e a nossa orientação enquanto consultoria foi sempre no sentido disso estar normatizado, isso estar claro, ou numa resolução da Secretaria de Educação, ou numa deliberação do Conselho Municipal de Educação, dando um norte para todas as escolas daquela rede, para que todas as escolas tivessem um padrão ali de atendimento para os alunos. E agora, pensando aí que em 2021 a gente tinha essa expectativa do retorno presencial escalonado, até mesmo porque as diretrizes aí do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 2, ela fala disso, especialmente lá no artigo 10, que ela fala até de um ensino híbrido flexível, ela usa esse termo, ensino híbrido flexível, né, que os municípios, os sistemas de ensino dos estados e dos municípios, eles têm competência para organizar. Então, cada sistema de ensino tem competência para organizar da melhor forma, de acordo com a sua realidade. E aí você trouxe, então, esses exemplos, pensando nessa realidade. Eu vou organizar a turma primeiro ano A, ele vai frequentar 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, ou uma semana. Às vezes eu vi alguns municípios dividindo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem a autorização do governo do estado de na fase vermelha e laranja, que é a fase que nós estamos agora, é permitido 35% dos alunos em sala de aula. Então, se a gente pensar numa sala de aula com 30 alunos, em média de 30 alunos, seriam aí 3 grupos para os professores organizarem esse retorno escalonado e presencial. Ô, Sarita, então, essa questão dos 35% também é interessante a gente só deixar, por exemplo, Estado de São Paulo, eles falam, né, que é os 35%. Também deixar claro que é 35% da capacidade da sala de aula. Porque, às vezes, a gente tem lá, sei lá, 15 alunos e a gente acha que tem que ir com 5 alunos pensando em 35% dos alunos. Mas, às vezes, a sala de aula ela tem capacidade para 30 alunos e só tem 15. Então, a gente consegue dividir em grupos, talvez não precise fazer os 3 grupos. Então, essa definição também dos 35% é importante deixar claro que é da capacidade de receber esses alunos, não do número de alunos.
Porque senão isso Porque também causa uma certa... isso, por conta da preocupação, é justamente manter o distanciamento ali dos alunos para atender os protocolos. Então, Tom, eu vi, por exemplo, então, a organização de a turma A vai na segunda, um dia, né? Um dia turma A, um dia turma B, um dia turma C. Nesse exemplo que eu dei de uma sala de 30 alunos divididos em 3 grupos de 10, para não fugir aí do percentual. Outros municípios organizaram por semana. Primeira semana, o grupo A, segunda semana, o grupo B, terceira semana, o grupo C. Enfim, cada município organizou de um jeito. Do ponto de vista legal, a gente sabe que os municípios têm essa autonomia. Cada um tem essa possibilidade de organizar da melhor forma. O Conselho Nacional de Educação deixou isso muito claro nas diretrizes. Mas do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista metodológico, você tem assim um formato que seria melhor aí, que se adapta melhor a essa necessidade, pedagogicamente falando, porque às vezes a gente fala a parte legal, né? Mas nós não temos o conhecimento pedagógico. Sim. Sarita, inclusive a gente acompanhou aí algumas realidades municipais, né? Do estado de São Paulo e de outros estados também. E assim, pedagogicamente falando, se a gente pensar, né, você deu um exemplo aí que eu acompanhei um exemplo desse e depois até a gente pensou em remodelar isso porque não seria o ideal. Se você pensar que um grupo vai na primeira semana, um outro grupo vai na segunda semana, vamos pensar em 3 grupos. Um grupo vai na primeira semana do mês, o outro grupo vai na segunda semana do mês, o outro grupo vai na terceira semana do mês. Quando que esse primeiro grupo volta para a escola? Depois de 3 semanas. Né? Fica muito distante o contato desse aluno com a escola. Então, assim, por semana não é uma das melhores organizações para a gente pensar aí em organizar esses alunos. Nós temos que pensar em dias alternados na semana. Em dias alternados na semana. É a melhor forma quando a gente pensa aí em voltar com grupos menores de alunos, nós fazermos esses grupos alternados durante a semana. Então, vamos pensar aí em 2 grupos, né? Vamos supor que nós temos aí um grupo de aluno que venha. Na primeira semana, ele vai segunda, quarta e sexta. O outro grupo vai terça e quinta. Só que aí, na nossa cabeça, enquanto professor, fala assim, bom, se são 2 grupos diferentes, eu tenho que dar 2 aulas iguais. Então, o grupo que veio na segunda-feira, eu falei sobre a adição. O grupo que vier na terça, que é o outro grupo de alunos, eu vou ter que dar a mesma aula que eu dei na segunda, de maneira alguma. Sabe por quê? É aí que entra a questão do ensino híbrido, é aí que entram as ferramentas que vão nos ajudar. Primeiro, Sarita, pedagogicamente, se um professor tiver que dar 2, 3 vezes a mesma aula, o currículo não vai caminhar. A BNCC fala não tem como. Imagine se eu tiver 3 grupos, então, de alunos, eu vou dar 3 vezes a mesma aula. Isso não é viável, se torna cansativo, enfadonho para o professor, não é uma coisa interessante, desconfortável demais para o professor. E outra, o currículo não vai caminhar. A gente está falando de 2020, 2021 já como currículo contínuo, mas ele tem que ser contínuo de verdade. Então, assim, o grupo que vai na segunda-feira, ele vai estar presencial com esse professor. Qual é a dica que nós estamos dando para esses municípios? Enquanto o professor estiver oportunizando a aula, aquele grupo de alunos que está em casa, esse grupo que está em casa na segunda-feira, que só vem na terça, o que a gente vai disponibilizar para esse aluno na segunda que está em casa? O professor está lá dando a aula, e daí é uma dica, tá? Eu não estou falando que esse é o caminho, é o caminho perfeito, é o caminho certo, mas são algumas dicas. Todos nós estamos aprendendo neste momento, mas é o que mais se aproxima da realidade brasileira. O que as escolas podem fazer neste momento? Disponibilizar para cada sala de aula que esse professor está dando aula, ou para o espaço onde esse professor está utilizando, disponibilizar um equipamento tecnológico. Para quê? Aquele professor que está dando aula para aqueles alunos de maneira presencial, o que ele faz naquele momento? Ele coloca esse equipamento para gravar a aula dele. Ah, Tom, mas tem professor que não gosta de vídeo, né? Não quer o vídeo. Não tem problema, não precisa ser um material para gravar vídeo.
Pode ser um material, Sarita, para gravar o áudio do professor. O áudio. E aí o professor ele vai fazer, sabe o quê? Podcast das aulas deles. Ah, então tá falando bonito agora, podcast. Não, é vídeo, é aula gravada, é áudio gravado, gente. Eles só colocam essa nomenclatura aí bonita, fala podcast, né? Mas são áudios gravados da aula desse professor. Aí, o que a secretaria tem que se organizar nesse momento, Sarita? Aí, por isso que eu falo de políticas públicas. Aí a secretaria tem que disponibilizar o quê? Uma plataforma para que esses áudios que o professor está fazendo naquele dia já esteja nesse local para o aluno ter acesso. Acessar, porque daí o aluno consegue acessar por um link do WhatsApp, o aluno consegue acessar por um canal do YouTube, onde tiver disponível. Mas coisas simples, para o professor, naquele momento, não ter que repetir a aula no segundo momento, né? Então, assim, com áudio é o mais ideal, porque, assim, é o mais fácil, porque você coloca um gravador ali no momento, depois a Secretaria de Educação, na secretaria da escola, senta lá com o diretor da escola, fala assim, essa aqui foi a minha aula de hoje. Claro que você não vai precisar gravar a aula toda. Grava aqueles insights que você acha interessante chegar para o seu aluno naquele dia. E daí na terça, quando ele vier para a sala de aula, ele já vai vir com aquele conhecimento de segunda. E daí na terça você consegue trabalhar com esse aluno. Ah, mas teve aluno que não conseguiu ter acesso ao material de segunda. Aí a gente vai ter que ter ali um jogo de cintura, porque a gente sabe que não é 100% dos alunos que vão ter acesso. A gente sabe disso, né? A gente já tem essa realidade. Mas a gente vai ter que ter esse joguinho. Mas assim, a ideia, Sarita, quando eu trago essa dica para vocês, né, professores que estão aqui conosco, é uma dica possível, real, de acordo com a nossa realidade aí brasileira, né? Sarita, se eu for pensar em outros modelos, eu acho que fica difícil demais, primeiro, para o professor. Tem a possibilidade, tem lugar que eu sei que tem a possibilidade. Ô, Tom, mas e se no meu município a gente conseguir implementar, por exemplo, uma plataforma que dê aula ao vivo para as crianças que estão em casa? Por exemplo, usar o Google Meet, usar o Zoom. É possível? É possível, né? A aula em tempo real. Também pode. Então, se os alunos tiverem essa possibilidade, se o professor... Eu sei, Sarita, que tem realidade de secretaria, que tem escola que consegue fazer isso. E tem escola que não consegue, dentro de uma mesma secretaria de educação. Então, nós vamos ter aí essas adaptações de acordo com a realidade. Se tem escola que consegue fazer isso, por exemplo, o professor do 4º ano A da Escola Paulo Freire, ele garante que todos os alunos consigam estar ao vivo naquele dia, todos têm equipamento. Por que não, então, ele dando a aula presencial para aquele grupo, coloca o equipamento para gravar a aula dele e os alunos que estão em casa também assistem essa aula de maneira online. Eu não dou esse como um primeiro exemplo, porque essa não é a realidade brasileira. Mas é um segundo exemplo também. O primeiro exemplo é, eu gravo a minha aula, mando para os alunos. Se os alunos não conseguirem assistir à tarde, fiz de manhã, eles vão assistir à tarde ou à noite, quando o pai chega do trabalho e está com o celular, porque daí que vai disponibilizar o equipamento para esse aluno, mas para ele ter um conhecimento prévio antes, né? Para que ele vá na terça-feira aí com algum conhecimento já daquele momento. Então, com isso, eu faço o quê? Eu faço com que o currículo ele caminhe como tem que caminhar. Eu não posso deixar o professor dando 2, 3 aulas. E eu não posso fazer o seguinte, eu não posso fazer o professor também, Sarita, preparar um material para o presencial e preparar um material para o online. Isso é desumano, pensar que o professor tem que fazer isso. Então, aquela aula que o professor preparou presencial, é possível disponibilizar aquela aula de maneira online ou de maneira assíncrona. Um áudio ou vídeo. Tem professor que adora gravar vídeo. Tem professor que não gosta. Então, vai fazer o quê? Áudio da aula, podcast. Ou eu faço vídeo aula ou eu faço podcast. E disponibilizo para esse aluno. Né? Então, assim, esses são alguns exemplos. Nossa, e a hora passa e a gente não vê, né, Sarita? Pois é, já estamos aqui com 1 hora. Ô, Tom, mas eu vejo, assim, eu tenho municípios, a gente também tem essa realidade de trabalhar com vários sistemas de ensino. Eu tenho alguns municípios que têm essa realidade de trabalhar. Tenho municípios que, você falou da capacitação, né, dos profissionais da educação, isso é fundamental. E nos municípios que eu vejo que hoje já está caminhando esse formato, que os alunos já estão acompanhando as aulas pelo Google Meet e tal, é porque no ano passado o município se estruturou, capacitou os professores, organizou os instrumentos, os recursos necessários para que em 2021 o ano letivo já começasse assim.
Então, houve um planejamento para que isso acontecesse, né? Então, isso é muito importante. Aí, falando da minha área aqui, da parte de gestão, né, Tom? O planejamento da Secretaria de Educação, ele é muito importante. Por quê? Porque as coisas demoram um tempo para acontecer, principalmente quando a gente está falando de educação pública, que a gente tem que licitar materiais. Não é assim, vou lá e compro. É diferente da escola particular, que vai lá e se estrutura, compra o recurso, capacita e tal. Na educação pública, a gente depende de processos de licitação. Então, tudo tem um tempo a mais, é mais demorado para as coisas funcionarem. Então, os municípios que eu vejo que estão mais adiantados, digamos assim, é porque lá em meados de 2020 já começaram a se mobilizar para que 2021 o ano começasse diferente. Porque 2020 nós fomos pegos de surpresa, mas 2021 não, né? Tanto é que, segundo aí as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, o ensino exclusivamente remoto, ele é excepcional em 2021, ele tem que ser devidamente justificado. A gente não pode pensar que o ensino exclusivamente remoto é para perdurar 2021 inteiro. Eu sei que a gente teve aí um retrocesso, um agravamento da pandemia que a gente não esperava e tal. Mas o próprio Conselho Nacional de Educação vislumbrou que 2021 nós já iniciamos o ano já com mais experiência, né? E então cabe aí cautela para os gestores escolares e gestores educacionais escolares de se mobilizarem e implementarem todas essas estratégias. Então, o que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso capacitar os professores nessa área, eu preciso contratar os recursos tecnológicos, a gente tem os equipamentos mínimos, eu preciso licitar, internet, enfim, a gente entra em toda essa questão da estrutura e dos recursos que são necessários para isso, né? É isso Uma mesmo. coisa que eu tô vendo também, que aí também até fugindo um pouquinho aqui rapidinho, Tom, é que também talvez ficar o aluno o tempo todo online, isso eu tô vendo com as minhas amigas que têm filhos, também não é produtivo. As crianças estão, assim, pelo que eu tenho acompanhado, também não é legal. Mas sabe Ficar por o quê, tempo Sarita? todo. Por que que não está sendo legal? Porque está sendo feita uma reprodução daquilo que muitas das vezes era feito na sala de aula presencial no online. A criança ela fica sentada o tempo todo assim, ó, assistindo a aula. Não tem uma Uhum, atividade, nenhuma metodologia ativa está sendo colocada em prática para que esse aluno tenha alguma movimentação, para que esse aluno tenha ali alguma coisa que incentive ele a aprender. Né? A aprendizagem uhum. ela se dá aí na interação do ser com o meio, por meio do incentivo que nós damos para esse aluno para aprender. Que incentivo esse aluno está tendo? Né? Que incentivo está É. sendo dado para esse aluno para ele ficar ali assim, ó, sentado na frente do computador ou na frente do tablet, enfim. Eu não posso pensar que ele fique 4, 5, 6 horas. Se na nossa época já era difícil, né, Tom? Que nós, na nossa época, era assim: nós sentávamos, ouvíamos o professor falar, e hoje a geração é totalmente diferente, né? Até aí a questão genética mesmo. Por isso Ó, que vou nós. Pode falar. fazer uma pergunta aqui da Lucy Cleide. Acho que você falou isso logo no começo da nossa fala, mas eu vou falar, vou colocar aqui pra gente. Então, o ensino híbrido seria o ensino remoto emergencial? O ensino remoto emergencial é um ensaio que nós tivemos para poder potencializar de fato a implementação do ensino híbrido. O ensino remoto emergencial é a mistura do remoto com o EAD. Né? Ensino híbrido é a mistura do online com o offline. Mas o online, onde eu vou disponibilizar para esse aluno tecnologia, com metodologia, e o offline, atuação presencial. O que nós fizemos nesse momento foi remoto emergencial. O aluno não voltou para a sala de aula, né? Então ele só está de Uhum. maneira distante do professor. O professor não teve contato presencial com esse aluno. O ensino híbrido precisamente ele precisa ter contato presencial e contato online. Contato presencial, É. contato online. Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, nos municípios que a gente trabalha, muitos voltaram, né? Voltaram no começo de 2021.
Inclusive, eu tenho um sistema de ensino que a gente trabalha aqui em janeiro, meados de janeiro, eles já iniciaram o ano letivo de 2001 no formato de rodízio, com parte dos alunos presenciais e outra parte em casa. Mas aí nós tivemos esse agravamento ali em fevereiro e eles retornaram para o ensino exclusivamente remoto. Então, a gente já começou a ensaiar isso agora aqui em 2021. E que é o que eu acredito que vai acontecer agora a partir de maio, enfim. Tom, o pessoal tá gostando muito, tô vendo várias mensagens aqui que tá amando a explicação. A Elis Regina falou que nós trabalhamos mais com áudios, como você falou, da questão do podcast, que é uma dica aí para o pessoal. Muito real, parabéns, ó. E quando o professor oferece resistência para tudo isso, até para o mínimo, a Solange está perguntando. Aí, assim, o que acontece muito, né, Sarita? Por que muitas das vezes a gente vê a resistência? Eu vejo a resistência nesse sentido como a seguinte situação. Eu falar não quero, não me expõe. Eu falar não sei, me expõe. Então, o não quero não vai me expor. Eu falar, eu não quero esse negócio de ensino híbrido, não. Eu não quero esse. Mas por que o professor fala não quero? Claro que eu não estou generalizando. Mas por que muitas das vezes o professor fala assim, eu não quero, ele tem essa resistência? É porque não foi oportunizada aquela política pública que eu coloquei lá em cima, né? A gente precisa de formação, né? 80%, de acordo com o censo, Sarita, 80% dos professores, no censo 2019, 2020, 80% dos professores, isso antes da pandemia, 80% dos professores colocaram que precisariam de formações voltadas para a utilização da tecnologia. Então, assim, a gente sabe, nós temos total dificuldade com tecnologia. Nós temos, nós sabemos disso, né? Então, nós não somos nativos digitais. Exato. E aí você entrou numa nomenclatura, uma coisa vai puxando a outra. Você entrou nós somos imigrantes digitais, né? Nós somos imigrantes digitais. Mas você entrou numa questão aí de nativo digital que me preocupa muito também. Tem muita gente que fala assim, as crianças hoje são nativas digitais, elas já nascem com o dedinho assim, elas já sabem mexer na tecnologia. Eu tenho a definição de nativo digital não é a criança já nasce mexendo e sabendo tecnologia. Não. O nativo digital é aquele que nasce em tempos que a tecnologia já é uma realidade. Mas não que ele saiba utilizar a tecnologia a favor da aprendizagem. É muito diferente isso. E eu vejo muitas pessoas definindo o nativo digital como aquele que sabe utilizar as tecnologias como algo propício, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso também, o que é o nativo digital. São essas crianças que nasceram realmente em tempos de tecnologia. Realmente eles adoram ficar com o dedinho, faz dedinho assim na televisão, faz dedinho assim no celular, faz dedinho, tudo. Mas será que eles sabem utilizar, né? A Cristiane usou ali um termo. Ela usou um termo ali que eu uso às vezes nas minhas formações, né? Nós somos professores GLS, giz, lousa e saliva. É o que a gente utiliza, né? Giz, lousa e saliva. E a partir desse giz, lousa e saliva, o que eu posso oportunizar na sala de aula para esses alunos, né? Tem uma pergunta, só para a gente, acho que concluir aqui essas perguntas, Tom. A Lenita falou alguma coisa sobre os distúrbios mentais pelo uso de meios tecnológicos para crianças de até 9 anos. Eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, enfim, porque aí também não é a minha área. Não é a minha também, mas assim, a gente sabe que tela, né? Tela, computador, televisão, celular, qualquer tipo de tela, a gente tem ali uma exposição máxima para aquela tela. Né? Quando a gente pensa num aluno que fica o tempo todo numa tela de 5 a 6 horas por dia, isso já vai prejudicar não só a questão mental, mas a questão física também do aluno. Né? Duas coisas vão ser prejudicadas aí, física e mental. Aí a gente vai lá para a base. A base fala que a gente tem que desenvolver a integralidade do ser humano. Cognitivo, emocional, social, físico e cultural. Né? Quando eu estou usando tela, eu tenho que tomar muito cuidado, porque primeiro que eu tenho que pensar na questão física, primeiro que eu tenho que pensar na questão cultural e na questão cognitiva. E isso vai impactar o emocional. Então, a tela é um dos nossos aliados,
mas também é um dos nossos inimigos. A gente tem que tomar muito cuidado com a utilização de tela. Não digo nem só a Certo. questão dos 9 anos. Sarita, Até a gente, né? isso que eu ia Até falar. nós adultos, né? A tela hoje, ela está sendo a principal causa da procrastinação. As pessoas acordam, já pega o celular e fica lá. Sim. Quando vê, já tá 1 hora e meia, 2 horas, e aí tá lá 2 horas mexendo no celular, né? Então, assim, doença do momento, procrastinação por causa de telas. Só para você ter uma ideia. O Tom, o Alan tá perguntando aqui de algum curso. Eu não sei se seria algum curso para recomendar nesse momento de pandemia. Mas aproveitando, já que o Alan Almeida perguntou sobre isso, eu sei que vocês, a Fase Educação, tá com um curso muito interessante sobre um outro tema que eu também adoro falar, eu gosto muito. Eu vejo que os profissionais da educação, os professores, os gestores têm muita dificuldade. É um tema que causa, assim, sempre traz dúvidas para a equipe escolar, que é sobre a educação inclusiva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui rapidamente para a gente sobre esse curso e aproveitando aí a pergunta do Alan Almeida. Bacana. Olha só. A Sarita tocou num assunto, né? O Alan fez a pergunta aí dos cursos. A Fase Educação é uma empresa, né, que tem aí parceria com muitos municípios no Brasil todo, e a gente leva aí esse arsenal de produtos, projetos educacionais para dar esse suporte para os professores, para os gestores municipais, enfim, para as secretarias de educação. Nosso foco, nosso métier é a educação pública. E aí nós lançamos, Sarita, faz umas 2 semanas nós lançamos em uma mentoria um curso de educação inclusiva. Até mesmo para desmistificar essa questão de educação inclusiva, achando que a educação inclusiva é para alguns, né? Porque na cabeça de muitas pessoas, a educação inclusiva é aquele aluno que tem TEA, é aquele aluno que tem baixa visão. Não, gente, isso é educação especial, né? Tem diferença de educação especial para educação inclusiva. E eu já deixei aqui um spoiler do que o curso traz pra gente. A mentoria foi muito boa, Sarita. A gente lançou esse curso na mentoria faz umas 2 semanas. Sucesso de venda desse curso. É um curso que chegou em todo mundo. E quando eu falei assim, vou fazer uma live com a Sarita na Pública Educacional. Aí o pessoal da FAS falou assim, Tom, então lá no dia da live a gente vai conseguir manter o valor do curso pelo valor do curso que a gente lançou, né? Porque é um curso, Sarita, que tem 20 horas, é um curso que tem 20 horas, é um curso que tem 12 videoaulas, é um curso que tem todo o material descrito dessas 12 videoaulas, tem um e-book para quem quer trabalhar ainda mais precisamente com educação inclusiva e educação especial, né? Então, é um curso, e dentro desse curso a gente deixou a mentoria, porque às vezes a pessoa fala assim, mas e essa mentoria que vocês fizeram há 2 semanas atrás, está gravada? Não. Na verdade, ela está gravada, mas ela não está disponível para todas as pessoas. Ela está disponível só para quem comprou o curso. Olha lá, a Michelle até colocou aí, assisti a mentoria e comprei o curso. A Michelle é uma que comprou o curso. Legal. E aí a gente quer deixar esse curso aqui, hoje, vocês que estão aqui, a gente quer fazer com que esse curso chegue até você também, esse curso de educação inclusiva, porque nós estamos numa época de pandemia, né, Sarita? E a pandemia, ela veio mostrar aí não a inclusão, mas às vezes ela veio mostrar a exclusão de algumas coisas, né? Então, trazer a questão da inclusão neste momento de pandemia é muito importante. A inclusão é para todos. A inclusão não é para o professor que trabalha no AE, a inclusão não é para o professor que trabalha na sala de recurso, não é para o professor que trabalha no núcleo psicopedagógico, a inclusão é para todos os professores. Então, a gente quer disponibilizar aqui, Sarita, um curso de educação inclusiva de 20 horas para os professores que estão aqui hoje assistindo essa live, pelo mesmo valor que nós fizemos lá na mentoria, no lançamento. De R$ 237, a gente vai deixar esse curso por R$ 49,90. E aí, quem quiser esse curso... É um curso assim, que vai ser acessível para todo mundo. R$ 49,90. Vale super a pena. Exatamente. Então, quem quiser esse curso, Sarita, a gente tem um link. Vou ver se eu consigo colocar esse link. O pessoal está colocando. Tá colocando? O pessoal está colocando? Que bom. Opa, voltou? Tom? Voltou? Conseguiu? Voltou. Eu coloquei um link aí, o pessoal tá colocando aí da FAS, Colocaram o link.
Esse é o link. Ah, então não consigo clicar aqui e ir para o curso. Quem tiver aqui e quiser o curso, vai lá na página da FAS, no final da nossa live, vai lá na página da FAS, o último post que a gente colocou lá, digita lá no último post, eu quero, que daí o pessoal da FAS vai entrar em contato com você. Tem um post lá falando do curso. Então é só você clicar lá, vai lá na Faz Educação, digita lá, eu quero, no último post. Ou então você vai lá no link da bio, vai lá na Faz Educação, lá no link da bio, você clica lá, tem o link também para você ter acesso a esse curso. Então, ó, 3 lugares para você adquirir esse curso. Aqui tem o link, lá na bio da Faz Educação, e também o último post nosso lá da Faz Educação está escrito sobre o curso Educação Inclusiva. Você digita lá nos comentários, eu quero, e o pessoal da Faz Educação vai entrar em contato com você. Preço para essa live que nós estamos fazendo aqui de R$ 49,90 para disponibilizar para vocês que estão aqui exclusivamente aqui com Faz Educação e Pública Educacional. Ai, que bom, Tom. Com certeza vai ser um curso maravilhoso e o tema, como eu disse, é muito importante e todos os profissionais da educação precisam saber sobre a inclusão, né? Obrigada, então, pela FAS aí disponibilizar esse preço super especial nesse curso aí para quem está nos acompanhando. Bom, gente, é isso. Eu vou finalizar aqui, Tom, mas antes quero que você se despeça aqui da gente. Eu quero também dar 2 recadinhos para o pessoal, tá? Que está aqui nos acompanhando. Semana que vem, pessoal, a gente tem a nossa live semanal às 15h15, toda segunda-feira, às 15h15. A nossa live da semana que vem será com o Dr. Silvio Graboski e com o Dr. José Roberto do Nascimento. E eles vão falar de um tema também que é bem importante agora, e considerando que a gente está nesse momento de volta às aulas presencial, que é sobre os sistemas de ensino e os regimes de colaboração entre o Estado e o município. A gente está vendo muitas dúvidas, Tom, nessa questão da regulamentação. O que o município pode, tem autonomia, não tem, depende do Estado, tem que ter essa colaboração, não tem. Então, o doutor Silvio Graboski e o doutor José Roberto do Nascimento vão estar aqui no canal da Pública semana que vem, segunda-feira, às 15h15, para falar desse assunto super interessante e importante nesse momento. E o segundo recadinho, Tom, também quero deixar o convite aqui para o pessoal, é que nós, do dia 3 a 7 de maio, a Pública, por meio desse canal e de outros meios, que eu também vou pedir aqui para a nossa equipe colocar o link, nós vamos proporcionar a Semana da Pedagogia Mais Direito. É um evento 100% online, gratuito, tá? Serão 3 aulas durante essa semana, do dia 3 a 7 de maio. No qual eu e o Dr. Silvio Graboski vamos compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento, da nossa experiência sobre legislação educacional. Então, a gente sabe, né, Tom? Você é professor, a gente sabe que nem sempre lá na faculdade o profissional da educação tem esse contato com a legislação, mas no dia a dia está sempre praticando aí atos que requerem o conhecimento da legislação. Precisa conhecer o regimento das escolas, precisa conhecer a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O professor ele precisa conhecer o próprio plano de carreira para saber quais são os critérios que tem para evoluir na carreira, enfim. Então, o profissional da educação diariamente tem contato com a legislação, só que ele não foi preparado para isso. Então, a nossa missão aqui na Pública Gestão Educacional é compartilhar a legislação educacional de uma maneira prática e objetiva. Então, por isso que a gente vai fazer essa super semana aí, semana especial da Pedagogia Mais Direito, com 3 aulas super especiais. Vou pedir para a nossa equipe deixar o link aqui para vocês, mas o link também de inscrição está na bio aqui do Instagram da Pública Educacional, tá? Lá na bio tem o Linktree e a primeira opção é para fazer a inscrição. Então, precisa clicar lá, colocar o nome e o e-mail. Por quê? Porque lá, por meio desse e-mail, é que nós vamos encaminhar o link de acesso das aulas, tá? As aulas serão certificadas, a gente vai emitir o certificado, tá? Mas só para quem assistir as 3 aulas, tá? Então, por isso que é importante fazer a inscrição lá no link da bio. Meu amigo, é isso. Muito obrigada, muitos elogios aqui. É uma alegria imensa compartilhar esse momento com você. Espero que nós tenhamos mais oportunidade de trabalharmos juntos, de compartilharmos o conhecimento.
O pessoal adorou, só comentários super positivos aí. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Já tô aqui me despedindo. Obrigada, Tom, meu amigo, super profissional, te admiro muito. Obrigada, Faz Educação, por disponibilizar esse profissional tão competente para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada à minha equipe que está aí me assessorando, me dando um help aqui. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Tom, se despeça do pessoal. E um Sarita, beijo, viu? Espero revê-lo em breve, presencialmente. a gente, nesse momento de pandemia, mais ainda, né? A gente tem uma máxima, né? Eu cuido de você, você cuida de mim, eu te ajudo, você me ajuda. Eu acho que esse momento aí é o que faz a pública educacional estar junto com a FAS nesse momento. Conte com a gente sempre, né? Nós sabemos aí os caminhos que nós precisamos percorrer em parceria, nessa questão jurídica, nessa questão pedagógica, nessa questão de escola pública. Meu Deus, quanta coisa a gente precisa resolver. E se nós não estivermos juntos, né? Eu acho que um potencializa o outro e eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Então eu queria agradecer esse convite, a Faz Educação se sente honrada de estar junto com a Pública Educacional. Quem ainda não segue a Faz Educação, já começa a seguir a Faz Educação aí no Instagram. Aliás, Sarita, tem 100 pessoas aqui ainda. Quem quiser, tira um print nosso aí assistindo, marca lá, @Pública Educacional, marca também @Faz Educação, que a gente reposta, né? A postagem de Isso. vocês. Então fiquem à vontade aí de fazer um stories, colocar aí no stories de vocês que a gente reposta o material de vocês. E aí essa semana da Bem educação aí que lembrado. vocês vão fazer, a semana da pedagogia mais direito, muito interessante, né? Eu acho que só casa aí com o que a Faz Educação traz aí para vocês. Então, duas super oportunidades aqui para vocês, gente. Semana da pedagogia mais direito da Pública Educacional e curso de educação inclusiva da Faz Educação. Vai lá na bio, vai lá no link da bio que vocês vão ter acesso. Sarita, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração, minha amiga. Um Eu que beijo. Um agradeço. beijo, Muito pessoal. obrigada por ter aceito o nosso convite. Beijo, pessoal. Até semana que vem, então, com o Dr. Silvio Graboski e Dr. José Roberto do Nascimento. Tchau, tchau.